Muito bem, acho que tá. Agora sim. Bom, esse é o quinto encontro da gente, do Grupo de Estudo de História da Igreja. Nos encontros anteriores, a gente discutiu sobre os principais apóstolos, né? Os apóstolos, digamos assim, mais conhecidos, né? Os que tiveram a teologia mais influente no primeiro século, tanto Pedro, Tiago e Paulo, basicamente, né, no encontro passado. Nesse a gente começa a se encaminhar, na verdade a gente se encaminha para o fim do período apostólico. Nesse tópico, na verdade, hoje a gente vai discutir dois tópicos, que são o fim do período apostólico e a vida de João Evangelista, né, o apóstolo João ou São João. Como já é sabido, São João é o último, né, dos apóstolos a morrer. Ele é o que vive por mais tempo e vai viver até bem próximo do fim do primeiro século, pelo menos que a gente tem ideia. Muito bem. Chegando nesse ponto, no fim do período apostólico, que vai ser a segunda parte dessa apresentação, a gente encerra a parte histórica do livro do Schoff, né, que é o que a gente está acompanhando, e aí o próximo encontro, que vai ser o último dessa primeira série de encontros, ele vai tratar mais de questões hermenêuticas, mais de questões do Novo Testamento mesmo, questões da própria Escritura. Bom, então a gente começa conversando sobre João Evangelista, né? E aqui, novamente, a gente inicia tratando das fontes que a gente vai usar de pesquisa. Quando a gente fala do apóstolo João, a gente tem uma quantidade bem menor de fontes apócrifas do que a gente tinha dos outros apóstolos, né? A gente tem, principalmente do apóstolo Pedro, que a gente vai ter mais apócrifo. Paulo a gente tem um pouco menos, mas ainda é muito forte, até pela extensão do ministério dele. Em João, a gente vai ter uma quantidade bem reduzida de fontes apócrifas. Isso, claro, tem motivos bem evidentes, né? Desses três apóstolos que eu citei, João foi o que menos esteve ativo na plantação de igreja. O ministério dele ficou muito mais próximo do crescimento e do discipulado de outras igrejas que propriamente de plantar elas. Mas de fontes cristãs autênticas, a gente tem o Evangelho, as Epístolas e o Apocalipse de João. A gente já conhece como os escritos dele no Novo Testamento. E de fontes apócrifas, a gente vai ter basicamente duas, que são os Atos de João. E aqui vale pontuar que esse Atos de João ele não é a mesma coisa que o Evangelho Gnóstico de João. Esse Evangelho Gnóstico de João ele existe, mas ele é tão, como é que eu posso dizer, ele é um pouco ignorável com relação aos outros, que ele não traz nenhum aspecto muito verificável, nem muito influente na vida do apóstolo João. Esse Atos de João, ele é um escrito interessante, porque é dele que a gente tem a informação de que João pregou na Ásia Menor e morreu em Éfeso. Apesar de ter estado na ilha de Patmos, segundo esse escrito, ele não morre na ilha de Patmos, ele volta, ele é libertado depois do exílio dele, e aí ele volta para a Ásia Menor e morre em Éfeso. Esse texto, ele provavelmente é uma obra do docetismo, então é uma obra que tem influências docéticas, e ele foi escrito por Próculo. Esse Próculo, a gente não tem muita ideia de quem é. Ele não é o mesmo, não devemos confundir esse Próculo com outro Próculo neoplatônico do século XV, que vai ser um filósofo bem posterior, do século V, vai ser um filósofo posterior, não é a mesma pessoa, até porque esse escrito aqui dos Atos de João, eles são provavelmente do século II ou século III, e esse Próculo ele se autodeclara um dos 70 discípulos e um dos 7 diáconos da igreja de Jerusalém. Então é a informação que a gente tem disso.
Atos de João não é um texto tão miraculoso quanto outros atos apostólicos apócrifos. Ele basicamente vai descrever como foi a vida do apóstolo João. Então, em boa parte, quando a gente pesquisa sobre a vida dele, essa é uma boa fonte para se basear, a gente ter algum aspecto da biografia dele. Até porque muito do que está nesses atos de João são verificáveis nas Escrituras. E a gente tem também o segundo Apocalipse de João. Esse segundo Apocalipse também é encontrado como Apocalipse de Pseudo João, porque não foi ele que escreveu, a gente sabe disso pela datação do escrito, mas esse já é um pouco mais, tem uma energia um pouco mais mística, e ele se resume a um conjunto de perguntas que João faz para Jesus, e Jesus responde ele, e essas perguntas são relacionadas ao fim dos tempos. Não tem uma estrutura muito parecida com o Apocalipse de João que a gente conhece. Esse é um pouco distinto. Provavelmente tiveram outros apocalipses, porque o primeiro Apocalipse de João, que é o Apocalipse canônico, que está na nossa Bíblia, ele não foi aceito de primeira, não foi aceito tão facilmente pela igreja. Isso provavelmente se deve à quantidade de outros apocalipses que a gente tinha. Mas esse segundo Apocalipse de João, a gente sabe hoje que ele provavelmente era do século XII. Isso fica evidente porque existe uma preocupação muito visível sobre símbolos sobre ícones e símbolos de cruz, né? Jesus argumenta, Jesus diz para João que antes do fim da Terra ele levaria todas as cruzes, todos os ícones da Terra para o céu, junto com ele. E alguns historiadores situam que essa preocupação sobre símbolos cristãos provavelmente se situa ali no século XII, porque são preocupações existentes com o avanço do mundo árabe, do Islã. Bom, e outro fato sobre esse segundo Apocalipse de João, ele prega também a ressurreição incorpórea. Isso vai se tornar oficialmente uma heresia posteriormente, mas esse Apocalipse ele prega que no céu todos os seres humanos seriam iguais, nenhum teria uma característica específica, não teriam a cor de pele seria a mesma, o formato do corpo seria a mesma. E esse foi um dos escritos que ajudou alguns grupos gnósticos a crerem que no céu todos teriam um formato esférico. Basicamente, todos seriam esferas sem cor e sem nenhuma característica definida. E a esfera, porque uma esfera ela tem o mínimo de medida possível que você precisa para formar ela. E todas as esferas são basicamente iguais, não distinguíveis, só pelo tamanho delas. Então, a gente trabalha com esses dois apócrifos, Atos de João, segundo Apocalipse de João, Pseudo João, e as fontes autênticas. Então, o que a gente sabe de João? Primeiro que o significado do nome dele, esse é o nome hebraico, o significado dele é que Deus é gracioso, Jeová é gracioso. A gente sabe também que ele era filho de Zebedeu, ele era um dos filhos de Zebedeu, e Schoff coloca ele como sendo filho de uma mulher chamada Salomé. Essa é uma ideia na história da igreja que não é incomum. Alguns pais da igreja defenderam isso, que Salomé seria a mãe dele. Isso, claro, nas tentativas de se fazer a harmonia dos evangelhos, alguns versículos que tratam das mulheres que seguiam Jesus, a gente consegue fazer uma interseção entre esses versículos e encontrar que o mais provável é que Salomé seria mãe de João. E o outro filho de Zebedeu seria Tiago maior, no caso, né? A gente tratou no encontro passado sobre Tiago, irmão de Jesus, e isso, só para esclarecer, é porque o Schoff ele defende a ideia de que existem 3 Tiagos ali no Novo Testamento. O Tiago maior, que é o irmão de
João, filho de Zebedeu também. Tiago menor, que seria o filho de Alfeu. E o terceiro Tiago seria o irmão de Jesus, que não era apóstolo, e que veio a se converter bem posteriormente, só após a ascensão de Jesus, e que se tornou um dos pilares da igreja. Então é importante ter essa distinção em mente para a gente entender quando a gente vai falando dos Tiagos. Esse Tiago maior, ele é o primeiro apóstolo mártir. Esse é um dos motivos para essa divisão que o Schoff faz. Esse Tiago, ele não pode ser aquele Tiago que está no Concílio de Jerusalém, né, em Atos 15, porque ele morre antes disso. Então, ele é martirizado antes de ocorrer o concílio. Então, só restaria duas opções, Tiago menor ou o terceiro Tiago, que seria o irmão sanguíneo de Jesus. João provavelmente é o irmão mais novo, não apenas isso, como provavelmente ele era o mais novo dentre todos os apóstolos, e essa informação a gente tira simplesmente do fato de que ele morreu mais tarde. Então, tendo ele sido o último a morrer dos apóstolos, né, então se levanta essa hipótese de que ele era o mais novo entre todos, consequentemente o mais novo dos filhos de Zebedeu. É provavelmente 10 anos mais novo que Jesus. Tá? A gente consegue fazer algumas datações e situar ele aproximadamente nessa idade. Então, quando ele foi chamado, a possibilidade é que ele tivesse algo em torno de 20, 21 anos, algo em torno disso. Isso derruba também aquela ideia que tem sido levantada atualmente sobre os apóstolos de Jesus serem adolescentes, né? Quando foram chamados discípulos, eram adolescentes. Essa é uma ideia que tem ganhado força novamente, né? Mas tem pouco fundamento, bem pouco fundamento. O mais jovem dele seria João. Quando eles foram chamados discípulos, ele teria algo em torno de 20 anos no mínimo. A gente sabe que ele era pescador em Betsaida. Diferente de Pedro e Paulo, como eu citei, João não atua com uma força propriamente de expansão externa do cristianismo. Embora, segundo o apóstolo Paulo, ele estivesse junto, né, como ele cita em Gálatas, ele estivesse junto com Pedro e Tiago, e provavelmente ele estava um pouco mais, ele tendia um pouco mais para aquele lado judaizante, ele não atua com a expansão externa. Posteriormente, ele vai se situar um pouco mais em uma via média entre o cristianismo gentílico e o cristianismo judaico. E segundo Schoff, ele representa uma maturidade espiritual. Ele representa o estabelecimento do cristianismo. Então, não é a expansão. Então, após a expansão, você tem um estabelecimento da igreja, e aí que João aparece discipulando a igreja. E também, segundo Schoff, ele é primo de Jesus. E Salomé seria irmã de Maria. Aqui vale um ponto, essa Salomé que eu estou citando aqui, ela não é aquela Salomé que a gente citou quando estava falando sobre Tiago. No proto-evangelho de Tiago é citado uma Salomé, mas não é a mesma pessoa. Tá? A Salomé que é apresentada no proto-evangelho de Tiago, ela é a mulher que vai fazer o parto de Maria. Nesse caso aqui, a gente está falando da própria irmã de Maria. Essa opinião de que João e Tiago maior seriam primos de Jesus não é uma ideia heterodoxa. Matthew Henry e Jerônimo, ambos também sustentavam essa tese. João, ele vinha também de uma família com boas condições. Como é que a gente sabe disso? A partir de 2 versículos que ilustram isso. A gente tem primeiramente Marcos. Em Marcos é citado que quando os filhos de Zebedeu são chamados, eles deixam o pai com os empregados, seguem Jesus. E, para a época, alguém que tivesse empregados ou servos era alguém que tinha uma condição melhor, economicamente mais estável do que um mero pescador qualquer. E em Mateus também a gente tem a informação de que a mãe dos filhos de Zebedeu, que o Schoff identificou como Salomé, era uma das que ajudavam a sustentar Jesus Cristo financeiramente.
Então, a partir desses dois pontos, a gente supõe que tanto João quanto Tiago Maior vinham de uma família com boas condições, pelo menos comparado à média ali dos apóstolos. João provavelmente era analfabeto, isso porque ele não possui formação rabínica, o que não é surpreendente, tendo em vista que boa parte da população era analfabeta, era uma população mais pobre. Os próprios primeiros cristãos, em boa parte, eles não sabiam ler e escrever, e a alfabetização ela era muito ligada à formação religiosa. Tão diferente de Paulo, por exemplo, que teve essa formação farisaica. Paulo sabia ler, João não sabia. E a gente tem alguns fatos que vale a pena marcar sobre a vida do apóstolo João. João, Pedro e Tiago, esses três, eles estão bem presentes no Novo Testamento em situações bem marcantes dos evangelhos. São esses três que testemunham a transfiguração e são também esses três que estão junto com Cristo no Getsemane. Então, eles estão presentes tanto na exaltação quanto na humilhação máxima. Isso que provavelmente explica porque que João, Pedro e Tiago são citados como as colunas da igreja pelo apóstolo Paulo. Então, os três eles estiveram presentes em todas esses momentos mais marcantes da vida de Jesus Cristo. É João que reclina o peito, reclina-se no peito de Jesus na última ceia, e ele memoriza os discursos de despedida de Jesus. É no Evangelho de João que a gente tem isso muito mais explícito. E, não menos importante, Jesus confia o cuidado de Maria a João, que é a imagem da Marta Dolorosa, que vê o seu filho partir, e Jesus deixa para João o cargo de cuidar da mãe dele. E conforme eu comentei anteriormente, João ele cresce silenciosamente. A tarefa dele não era só plantar, era propriamente nutrir a igreja. Jesus chama ele e o irmão dele, né, de filho do trovão, seria Boanerges. Dentro da cosmologia judaica, né, a cosmologia do monte, da intercessão, do chamado que Deus faz aos seus filhos no monte, o trovão ele significa a voz de Deus, que é o som que você escuta do alto de um monte, né, o som de um raio caindo. É também, dentro da cosmologia judaica, é o som o trovão é o som da voz de Deus. Bom, como eu citei, João ele era um dos três pilares da igreja da circuncisão, junto com Pedro e junto com Tiago, irmão do Senhor. Diferente de Pedro e Tiago, e também de Paulo, não existia nenhum grupo que se identificasse com João. Tá? A gente não vai ter um partido joanino no primeiro século e nem posteriormente. Mas é interessante citar que os discípulos de João, eles vão ser os discípulos que foram mais profícuos no sentido de deixar obras escritas. A gente tem mais informações sobre os discípulos dele do que sobre os discípulos de Pedro e de Paulo. Bom, para a gente tentar traçar um fluxo, né, sobre a vida de João, a gente pode, nesse caso seria muito mais na parte do ministério, que é o que a gente tem informação. A gente pode dividir em algumas partes a vida dele. A gente sabe que ele foi para Ásia Menor, ele prega e ensina nas igrejas da atual Turquia, né, que seria atualmente a Turquia, a Anatólia, que seria Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, são as igrejas que são citadas no Apocalipse. São aquelas igrejas para as quais Jesus endereça algumas cartas. Então é bem provável que ele tivesse já pregado e ensinado nessas igrejas. Posteriormente, a gente tem a sua viagem a Éfeso. Éfeso fica na Ásia Menor, então quando a gente diz que ele foi da Ásia Menor para Éfeso, significa que ele se estabeleceu lá.
É em Éfeso que ele vai escrever a maioria dos escritos, a maioria dos textos. No caso, especialmente o Evangelho, e é lá que ele vai estabelecer residência fixa. Éfeso, na época que a gente está estudando, era uma província proconsular. Tá? Para a gente entender o que é uma província proconsular, a gente tem que entender primeiro o que é um cônsul. O cônsul nada mais é do que o chefe do governo da República Romana. A gente lembra que nesse ponto que a gente está estudando, Roma não é mais uma república, deixou de ser uma república em 27 a.C., se eu não estou enganado. E o cargo máximo do governo dessa república era o cônsul. Um cônsul, quando estava perto de terminar o seu mandato, ou mesmo quando ele terminava o seu mandato, ele recebia autoridade para administrar alguma província do Império Romano em nome do Senado do Imperador. E aí nasce a figura do procônsul. O procônsul seria esse ex-cônsul romano. Aqui, nesse ponto que a gente está discutindo, a gente não está mais na República, só que o procônsul, a figura do procônsul, ela permanece. Então, a gente ainda vai ter províncias proconsulares ainda por umas boas décadas, mesmo após Roma ter deixado de ser um império. E Éfeso seria uma dessas províncias proconsulares. Era uma região muito profícua culturalmente e religiosamente. A gente pode citar alguns filósofos como Tales, ou Anaxímenes e Anaximandro. Homero também veio dessa região. Então, era uma região que já era conhecida no mundo helênico pela sua cultura rica. E Éfeso se destaca também por uma figura que aparece bastante no Novo Testamento, que é a da deusa Diana, ou Ártemis, em algumas traduções, e o seu templo, que é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E por que é importante, né, a gente falar citar esses pontos sobre Éfeso? Porque isso explica muito do conhecimento filosófico que João traz consigo. O primeiro capítulo de João, ele possui muita interseção com o pensamento filosófico grego, com o pensamento filosófico helênico. Então, é muito provável que esse contato que João teve, e ele escreveu o evangelho dele enquanto estava em Éfeso, muito provável que ele tenha tido essa influência da cultura do local. É de Éfeso também que vão sair alguns dos discípulos dele, tá? Como o Papias, ou Pápias, em algumas traduções, de Herápolis, Policarpo e Irineu de Lyon. Irineu de Lyon não foi discípulo de João, mas foi discípulo de Policarpo, então seria, digamos, neto espiritual de João. Tanto Policarpo quanto Irineu eram de Esmirna, regiões muito próximas. Então, é bem provável que João tenha estabelecido discípulos aqui em Éfeso, nesse período. E esses discípulos provavelmente não foram muito longe. Então, provavelmente eles se mantiveram mais ou menos nessa região, pregando e ensinando. Posteriormente, depois de Éfeso, ele vai para Patmos. A gente não tem muita informação histórica sobre o contexto do seu exílio. O que a gente sabe é que Patmos era uma ilha isolada numa região. Na verdade, inclusive, eu tenho um mapa aqui que dá uma ideia de como seria a geografia do local. Então, a gente tem essas igrejas da Ásia Menor, da Turquia, muito próximas uma das outras, né? Então, a gente tem, como eu tinha citado, Éfeso e Esmirna, muito próximas, que foram as regiões onde João mais pregou. E um pouco mais afastado da costa, um pouco mais afastado de Éfeso, a gente vai ter a ilha de Patmos, que foi onde João passou os anos do seu exílio, provavelmente anos. E provavelmente aqui que ele escreveu o livro do Apocalipse. E eu digo provável porque provavelmente ele escreveu enquanto recebia a visão. Existe a possibilidade dele ter mantido aquilo em mente, escrito em outro local. Não é completamente descartável essa teoria, mas o mais provável é que ele escreveu enquanto estava em Patmos mesmo. Esse tempo do exílio é incerto, a gente não tem muita ideia.
A tradição mais confiável que a gente tem vem de Irineu, e também a mais antiga é de Irineu, que já demonstra que é uma tradição um pouco mais tardia, porque é de 170 depois de Cristo, alguns bons anos depois de João ter morrido. Ele atribui o exílio ao final do reinado de Domiciano. Isso porque Domiciano foi um perseguidor da igreja ali chegando no final do primeiro século. Ele foi na verdade, ele foi o segundo imperador romano a perseguir os cristãos, né, de uma forma mais sistemática e jurídica. E a gente sabe, provavelmente foi durante o poder dele, né, sobre o poder dele, porque o exílio também era um método comum de punição adotado por ele. E depois do exílio, ele é libertado, volta a Éfeso. Novamente, algumas informações que eu estou trazendo aqui são daqueles Atos de João. Depois que ele sai de Patmos, ele volta a Éfeso, e ele morre durante o reinado de Trajano, porque é Trajano que liberta. Trajano não perseguiu as questões de forma sistemática, como fez como fez Domiciano. Então Trajano liberta boa parte dos exilados políticos e religiosos de Roma, e aí João está junto com esse grupo e ele volta para Éfeso, e é lá onde ele passa os últimos anos de sua vida. E aí provavelmente ele morre em 98 depois de Cristo, o último discípulo, um apóstolo a morrer. É bem interessante notar, Schoff comenta isso não nesse livro, na História da Igreja Cristã, mas na coleção dos pais antinicenos, ele comenta que, pelo que a gente tem de informação historiográfica, quando João vai para Patmos, ele cai em uma espécie de ostracismo dentro da igreja. E não um ostracismo, como é que eu posso dizer? Não um ostracismo proposital. Mas, em boa parte, a igreja acreditava que João teria morrido durante o exílio, né? Então, ele ficou incomunicável durante o período do exílio. Então, apesar dele ser um apóstolo que ainda estava vivo, o fato dele ter, digamos assim, desaparecido, passado um bom tempo no exílio, provavelmente anos, muda o foco da igreja para outros pais da igreja, especialmente Clemente de Roma. Então, isso explicaria também certa desconfiança que os primeiros cristãos tiveram com os escritos do Apocalipse de João, no caso, o escrito canônico. Mas, de qualquer forma, esse é um cronograma assim, da vida dele. Ele prega na Ásia Menor, posteriormente vai para Éfeso, se estabelece em Éfeso, que é onde ele escreve os evangelhos, provavelmente escreve as cartas dele. Depois ele vai para Patmos, escreve Apocalipse, e aí ele termina voltando para Éfeso e morrendo. Bom, tradições sobre São João, a gente tem algumas. A gente tem pelo menos 4 tradições principais sobre ele. A gente vai ter Clemente de Alexandria, que retrata João como um pastor fiel e dedicado. Na verdade, essa imagem de João como um pastor, como um pastor que protege as ovelhas, essa é uma imagem que vai ser retratada, na verdade, em toda a história do cristianismo, especialmente do cristianismo medieval e renascentista. Ele retrata também a história de que na velhice ele fez uma visita pastoral para recuperar um ex-convertido que havia se tornado ladrão. Mas é falado bem pouco sobre essa história. A gente tem Irineu e Policarpo, que dizem que contam que João, ao encontrar o herege gnóstico Cerinto, foi um heresiarca da igreja primitiva. Em um banho público de Éfeso, ele se recusou a ficar sobre o mesmo teto para evitar uma espécie de contaminação espiritual. Esse relato, ele é um relato que parece um pouco mais fiel, até porque Policarpo teve contato com João, a Irineu foi discípulo de Policarpo, então provavelmente passou de Policarpo para Irineu essa ideia. Esse Cerinto foi um herege gnóstico, um dos primeiros da igreja, foi um heresiarca da igreja primitiva. Ele negava que Jesus tivesse se encarnado de fato, então ele ensinava que Cristo era só um espírito que entrou temporariamente em Jesus no batismo e foi embora antes da crucificação.
E provavelmente Serinto está utilizando aqui os evangelhos dos hebreus. A gente comentou em alguns encontros passados, porque isso está bem... Se é que não foi ele que escreveu esse evangelho, na verdade. A gente tem também a tradição de Jerônimo, que diz que João, quando estava muito velho, ele era carregado pelos discípulos até o local de culto, e sempre dizia para os cristãos para eles se amarem uns aos outros. Essa imagem ela também é repetida muitas vezes dentro da teologia cristã, essa imagem de João mais velho sendo levado pelos discípulos e sendo até em algumas situações, em algumas tradições, coroado e com vestes do sumo sacerdote do Antigo Testamento. Né? Então, a gente tem em algumas traduções, isso sendo retratado. Na teologia grega, João é chamado de o teólogo ou o virgem, porque se acredita que ele provavelmente não teve nenhuma esposa ou não teve... provavelmente ele era celibatário. Bom, esse é um panorama da vida de João, um pouco mais curto, justamente porque a gente não tem tanta informação sobre ele, quanto a gente tem sobre Pedro, Tiago e Paulo. Mas agora a gente pode passar para a vida cristã na era apostólica. E também o fim da era apostólica, que a gente vai tratar aqui. O Schoff ele aborda vários aspectos da vida cristã no período da igreja primitiva. Não propriamente igreja primitiva, porque idealmente, historicamente, a gente supõe que a igreja primitiva ela vai ali do primeiro século até um pouco antes do primeiro concílio de Nicéia. Geralmente se considera isso a igreja primitiva. O espaço que a gente está estudando aqui é da igreja apostólica, que é a igreja que vai até a morte do último apóstolo, que é João. Então seria a igreja do primeiro século. É importante frisar isso porque muita coisa vai ficar distinta quando a gente for estudar sobre os outros períodos da igreja. Existem algumas características aqui que são bem específicas desse período. A primeira delas é a sinagoga. A sinagoga foi utilizada pelos cristãos para primeiras reuniões, e isso é algo exclusivo da igreja apostólica. Isso não se repete mais no restante da igreja primitiva. A sinagoga ela tem um significado muito próximo de igreja. É bem próximo à etimologia, de forma que até as formas de uso da palavra sinagoga são as mesmas formas de uso da palavra igreja. Porque sinagoga pode significar tanto a reunião, né, a assembleia dos fiéis, como pode significar o próprio local da reunião. Assim como uma igreja, a gente diz que a igreja são os cristãos, não é o templo em si, a gente também diz que o templo é uma igreja, né, de forma material. Então, da mesma forma, isso é aplicado para o nome da sinagoga. Essas sinagogas, elas são novas quando a gente está estudando o Novo Testamento, porque elas surgem devido à ausência de um templo no período do cativeiro. Como o povo judeu, quando foi para a Babilônia, quando passou pelo cativeiro babilônico, eles ficaram sem um local de adoração deles, que seria o templo, e aí surgem essas sinagogas nesse período do cativeiro babilônico e no período do profeta, no período de Esdras. Bom, a sinagoga ela era basicamente um local de leitura das escrituras e de oração. Ela foi usada por Cristo, pelos apóstolos, como base, né, para a instrução pública. Então, os apóstolos e Jesus Cristo pregaram na sinagoga, porque era um local onde você ia ter uma concentração de pessoas, onde você vai ter a concentração de pessoas mais doutas na lei. E é também onde se reúnem, onde você tem reunido a maioria das pessoas de uma determinada região. Isso porque toda cidade possuía uma sinagoga, mesmo que fosse uma cidade pequena, ela possuía pelo menos algum local de adoração, que seria uma espécie de sinagoga improvisada. Esses locais de adoração podiam ser uma casa privada, ou ar livre até, isso é mais raro. E as primeiras igrejas elas foram em sinagogas,
justamente pela tradição que já vinha junto com o povo hebreu de se reunir nesses locais. Isso acaba passando também para os primeiros cristãos, especialmente na igreja de Jerusalém. Então, da mesma forma, algumas das primeiras igrejas foram, alguns dos primeiros cultos cristãos foram realizados nesses locais de adoração, inclusive em casas privadas. Muitos dos primeiros cristãos cederam as suas casas para que os cultos e as reuniões de oração acontecessem. Com relação à arquitetura, eu tentei pegar duas pinturas que expressam de uma forma um pouco mais fiel como seria uma sinagoga no primeiro século. Isso porque as sinagogas de hoje em dia são bem diferentes das sinagogas da época. As sinagogas, pessoalmente, eu acho as sinagogas atuais muito mais parecidas com mesquitas, que propriamente esses locais judaicos do primeiro século. Mas a arquitetura era muito simples, então era um edifício retangular, sem algum estilo arquitetônico específico. Não tinha uma ornamentação artística. O máximo que você teria seria alguma ornamentação vegetal, então alguma espécie de folha seca ou folhas de palmeira, algo desse tipo. Mas fora isso, você não teria nenhuma imagem, nem imagem como pintura da natureza ou de pessoas, muito menos de Deus, que eram considerados idolatria. E eram basicamente locais com uma certa simplicidade iconoclasta, né? Assim como foram as mesquitas islâmicas posteriores. Dentro da estrutura, a gente sabe que tinha alguns bancos para os fiéis sentarem, e a gente infere também pelo Novo Testamento que existia uma certa hierarquia nesses bancos. Então, os bancos mais elevados, que a Bíblia chama de primeiros assentos, eles eram reservados para os anciãos ou para as pessoas mais ricas da sociedade da época. Posteriormente, eu vou explicar por que essas pessoas mais ricas recebiam esses assentos, mas isso era comum também. E se tinha um púlpito ou uma estante de leitura para leitura e proclamação das escrituras. Então, acho que essa imagem do lado direito expressa melhor isso. Então, você tinha alguns assentos separados, primeiros assentos, do qual Jesus Cristo fala. Você tinha os assentos do público em geral, e você tinha o púlpito de leitura e proclamação das escrituras. Em geral, elas eram construídas no ponto mais alto da cidade, da vizinhança. Nenhuma casa podia ser mais alta que a sinagoga. Hoje a gente sabe, a gente tem acesso a alguns documentos da época, alguns documentos do governo da época que estipulavam que todas as casas tinham que ser menor. Se não fosse possível, por qualquer motivo, a sinagoga não ser o maior prédio da região, um mastro alto tinha que ser posto no telhado para que tornasse a sinagoga visível de longe. Era basicamente essa a ideia, que a sinagoga fosse visível de qualquer ponto e você pudesse ir lá visitar. Essa tradição, na verdade, ela segue entre os cristãos, ela continua sendo passada e posteriormente, nos séculos que sucedem no cristianismo, quando os cristãos já não estão sendo tão perseguidos e não precisam fazer suas reuniões escondidos, esses mastros altos eles são substituídos por cruzes que tinham também a mesma ideia de sinalizar que ali você tinha uma igreja onde você poderia cultuar. A gente sabe que os primeiros cristãos, especialmente os de Jerusalém, eles se reuniam nas sinagogas por esse versículo da carta de Tiago, em que ele diz: se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, enfim. Aqui é o único passagem do Novo Testamento em que sinagoga é usado como local de culto dos cristãos, porque provavelmente Tiago está escrevendo isso para cristãos que vinham de Jerusalém. E posteriormente ele cita: tu assenta-te aqui em lugar de honra. Esse lugar de honra, como eu citei anteriormente, era o lugar do ancião. O ancião possui uma cadeira mais elevada, de destaque. Então, em boa parte, Tiago está criticando
não propriamente o costume, né, o costume desses locais de honra, né, entre a igreja, mas muito mais o uso hipócrita desse costume sendo utilizado para bajulação. E quando a gente fala da constituição de uma sinagoga, a sinagoga ela era constituída pelo presidente, que seria quem organiza, quem está à frente das reuniões, os anciãos, que seriam aqueles que estão sentados em postos mais elevados. A gente tinha um leitor, intérprete das escrituras, que era quem ficava à frente da leitura, propriamente dita. A gente tinha essa figura do sexton, que não existe tradução para essa palavra, mas seria algo muito próximo ao que a gente tem hoje como um preletor de culto. Ele é o responsável pelos serviços práticos, né, do edifício religioso. A gente tem os diáconos, que têm a mesma função de um diácono cristão hoje em dia, que era ficar principalmente à frente das obras de caridade da sinagoga. E esses batlanim, que significa, literalmente do hebraico, significa desocupado. Que foi aquilo que eu citei desses locais mais elevados da sinagoga que serviam para os anciãos e para as pessoas mais ricas. Esses batlanim, eles não eram desocupados porque eles eram desempregados, eles eram desocupados porque eles eram homens judeus que se dedicavam exclusivamente à sinagoga. Eles eram, na maioria das vezes, se é que a gente não pode dizer em 100% das vezes, eles eram homens ricos, que não precisavam mais prestar nenhum trabalho secular, então eles tinham tempo livre para participar de todos os cultos e orações públicas. Então esses batlanim eram homens que estavam presentes em todas as reuniões da sinagoga, e eram homens judeus majoritariamente ricos. E um culto numa sinagoga, nada muito tão distinto do que é um culto cristão hoje. Algumas diferenças menores são com relação à duração, por exemplo. Eram simples, mas eram muito longos. Se estima que tivesse algo em torno de 3 horas ou até mais, uma reunião na sinagoga. Então, era bem puxado no tempo. Se tinha um aspecto devocional, didático e ritual, que até hoje se tem no culto cristão. E das características do que acontecia numa reunião de sinagoga, a gente pode pontuar aí oração, canto, leitura, circuncisão, que posteriormente no cristianismo foi substituído pelo batismo, e as lavagens cerimoniais. Bom, e aí quando a gente trata da adoração cristã, nesse período, a gente tem que primeiro a gente define o que é um culto cristão, basicamente uma adoração pública de Deus em nome de Cristo, mas a gente tem que distinguir 2 tipos de culto cristão da época, que é o culto palestino e o culto gentílico. Isso porque se tinha existia a gente consegue inferir um pouco dessa diferença, tanto pelas escrituras como pela historiografia. Esse culto palestino, eles eram realizados especialmente pelos cristãos da Palestina, de Jerusalém, daquela região, especialmente da igreja de Jerusalém. Esses cristãos judeus na Palestina, eles mantinham algumas formas tradicionais do culto judaico, que eram consideradas por eles como divinamente ordenadas. Tanto essa distinção vai posteriormente ser levada ao Concílio de Jerusalém, que a gente discutiu no encontro passado. E a gente tem essa característica herdada dos próprios apóstolos e do próprio Jesus Cristo, de que como o ministério de Jesus Cristo foi ali na região da Palestina, Jesus adorava na sinagoga e no templo durante a vida dele, e boa parte dos cristãos daquela região fizeram a mesma coisa. Paulo também fazia a mesma coisa, ele também pregava Jesus Cristo nas sinagogas de algumas cidades da região. Notem que a sinagoga ela não é específica de Jerusalém, então você tinha sinagoga pelo mundo helenístico todo, não somente em Jerusalém, mas você também vai ter sinagoga em Alexandria, com os judeus helenísticos,
você também vai ter essas sinagogas na região da Turquia e na região grega. Então, também se espalhou bastante. A gente, inclusive, discutiu isso no encontro passado, sobre aqueles judeus que não eram judeus étnicos, mas eles estavam interessados no Deus dos judeus. Eles participavam de algumas reuniões, especialmente essas reuniões realizadas em casa, e foram eles a base do cristianismo. E a gente tem também um culto gentílico, que é o culto que é realizado em regiões diferentes da Jerusalém, especialmente na região da Ásia Menor. Desde o princípio, essa região, esse culto entre os gentios, ele, obviamente, necessariamente, tinha uma forma diferente, independente do culto palestino. No fim do período apostólico, na verdade, boa parte do culto cristão já era quase universalmente adotado dessa forma mais livre e espiritual que era característica do culto gentílico. E de algumas características a gente tem a substituição do sábado judaico para o domingo cristão, das festas da Páscoa e Pentecostes, né, como representando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E o Schoff ele cita também que isso significaria o surgimento de um culto espiritual e livre a Deus. Aquilo que Jesus Cristo chama de em espírito e em verdade, a adoração que não depende do templo físico. Um pouco mais à frente a gente vai entender por que esse culto se tornou o culto predominante na igreja. Bom, a gente pode adereçar, então, dentro do culto cristão, algumas características no primeiro século. Então, um culto cristão ele era caracterizado pela pregação do evangelho, especialmente voltado para os não convertidos, mas entre os convertidos, a leitura das escrituras, claro, inicialmente do Antigo Testamento, posteriormente, quando são acrescentados os livros do Novo Testamento, eles passam a fazer parte da leitura, essa leitura das escrituras, que também vem daquela tradição das sinagogas, de fazer a leitura e a meditação na palavra de Deus. A gente tem as orações, a gente sabe muito também pela didaquê, que em ocasiões solenes, geralmente se combinava oração e jejum. Então, a oração não costumava vir sozinha nesses primeiros cultos. A gente tinha o canto também. O canto ele também é transmitido do templo e da sinagoga para a igreja cristã. Então, isso aqui também é herança do judaísmo. O Schoff cita que há uma possibilidade de que essas músicas fossem cantadas em línguas estranhas, mas como a gente viu lá nos primeiros encontros, o Schoff não tem uma posição exata sobre o que seriam essas línguas estranhas. Então ele deixa aberto se seria um idioma humano, se seria algo realmente sobrenatural no sentido de uma língua incompreensível, se não por intérprete. Especialmente salmos eram cantados, né, nessas primeiras reuniões. E a gente, tanto é que as primeiras músicas do cristianismo, elas enfatizam algumas cenas do Novo Testamento, alguns momentos. Então, já no segundo e terceiro século, a gente vai ter os cristãos cantando o Magnificat de Maria, o Benedictus de Zacarias, ou o Nunc Dimittis de Simeão. Então, essas músicas elas vão entrando no repertório cristão como as canções mais antigas. Então, a igreja ela puxa esses salmos que já existiam, mas ela também vai adicionando hinos, vão adicionando doxologias, bênçãos cristãs. E a gente também tem as confissões de fé. Essas confissões de fé, a primeira que a gente já visualiza no Novo Testamento é o credo batismal trinitário. Então, a gente já pode considerar isso como uma confissão de fé, já que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa já seria uma primeira confissão de fé, uma proto-confissão de fé, se a gente pode dizer assim. E, posteriormente, a gente já vai ter o desenvolvimento do credo apostólico. Muito provavelmente ocorrido ali já no
começo do segundo século. E a administração dos sacramentos, Eucaristia e batismo, que a gente fala a seguir. Bom, no caso do batismo, instituído, né, diretamente por Cristo, já era realizado entre os primeiros cristãos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, aquele credo trinitário que eu comentei. Ele vem para substituir a circuncisão como sinal, né, e selo de pertencimento à igreja. Fato é que provavelmente o batismo ele era imersivo. Isso porque o próprio nome, o próprio significado de batismo é literalmente imergir, né? Significa literalmente mergulhar. Então, a prática da imersão total ela era comum na igreja antiga, ainda é predominante em parte da igreja oriental e entre os protestantes batistas. Mas a aspersão também não era estranha, tá? A aspersão, no caso, molhar com água, ou o derramamento abundante de água também era praticado, especialmente entre doentes moribundos, ou em casos em que a imersão total não seria possível. É o que se supõe que o primeiro batismo dos 3.000 em Pentecostes provavelmente foi usado esse tipo de batismo por aspersão devido à própria escassez de água em Jerusalém. A imersão tripla, o Schoff comenta que provavelmente foi a regra universal na igreja primitiva, seria utilizado largamente na igreja. Alguns outros autores confirmam isso, como Tertuliano, Crisóstomo e Jerônimo também defendem essa ideia de que ocorria imersão tripla. Se eu não estou enganado, algumas igrejas ortodoxas ainda utilizam esse tipo, consideram um único tipo de batismo válido, em que se mergulha 3 vezes o fiel, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, apesar disso, a aspersão e a fusão também eram utilizados, né? Como eu citei, especialmente em casos clínicos. E a gente sabe que a aspersão era usada porque a própria Didaquê cita isso. Quando no capítulo 7, quando a Didaquê dá instruções sobre... A gente vai estudar a Didaquê posteriormente, né? Mas quando ela dá essas instruções do batismo, ela cita que você tem que derramar 3 vezes água sobre a cabeça. Então, se a gente tinha a imersão tripla, aqui a gente também tem a aspersão tripla. Então, não parece que exista uma forma única de batizar. Isso pela própria teologia dos apóstolos, de que a eficácia do batismo vem de Deus, né, e não do próprio e não do sacramento em si, mas vem do próprio Deus. Então, é Deus que valida o batismo. Então, ambas as formas, aspersão e imersão, eram utilizadas pela igreja primitiva, isso sem dúvida nenhuma. O batismo por aspersão ele vai ser especialmente como é que eu posso dizer, difundido pela igreja a partir de Cipriano. Tá? Mas, de qualquer forma, na igreja primitiva a gente tem ambos. Sobre a ceia do Senhor, que a gente chamou de Eucaristia, enquanto o batismo, né, é instituído em conexão com a circuncisão, a ceia do Senhor é instituída em conexão com a Páscoa. No primeiro século que a gente está tratando aqui, ela está ligada a uma refeição compartilhada entre os primeiros cristãos. Acho que provavelmente era uma refeição, provavelmente a ceia do Senhor, a Eucaristia, ocorria junto com essa refeição, ou em momentos próprios de culto. A gente não consegue afirmar com 100% de certeza como isso acontecia. Mas essas festas do amor, que eram chamadas de ágapas, elas não eram propriamente ordenadas por lei pelos apóstolos, mas era parte mesmo da tradição, especialmente da tradição gentílica. Mas isso aqui, esse ágape, é uma característica da igreja, específica da igreja apostólica, que posteriormente, a partir do segundo século já, a gente não vai mais ver esses ágapes. Então, durante o século II e III, essas reuniões elas foram gradualmente desaparecendo. Então, já nesse período, a ceia do Senhor se torna completamente independente
dessas refeições. E existe a possibilidade de que essas refeições ocorressem praticamente diariamente. Bom, o Schopp cita também essa característica quádrupla, né, da ceia do Senhor. Era tanto uma ordem comemorativa, né, um memorial para se comemorar, que era realizado junto com essas refeições ágapes. Então, também tinha um aspecto de festa, de comunhão e especialmente de Eucaristia. Que seria, a Eucaristia significa literalmente ação de graças. Então, é o sacrifício que se oferece de nós mesmos em nosso serviço a Cristo. Então, esse seria o sentido. Posteriormente, na igreja, especialmente no fim da Antiguidade Clássica, ali, começo da Idade Média, essa ideia de sacrifício ela começa a apontar mais para o próprio sacrifício de Cristo, como se a Eucaristia fosse a ação de graças que se dá do próprio corpo de Cristo ao Deus Pai, e não das nossas almas e nossas pessoas a Jesus. E a gente tinha também os locais sagrados dos primeiros cristãos. Esses locais sagrados em que ocorriam os cultos e as reuniões, como eu citei anteriormente, eram principalmente as casas dos cristãos. A gente sabe disso porque em Romanos Paulo diz exatamente isso, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então, as igrejas, provavelmente, os primeiros cultos e reuniões de orações aconteciam dentro dessas casas. A gente pode citar Maria, Lídia, especialmente, Priscila e Filemon. Filemon também era um desses em que o culto ocorria na própria casa. Então, a gente não existe dúvida que os cristãos apostólicos eles não construíram casas especiais de culto. Então, se você procurar algum tipo de templo, de uma igreja, no sentido de um templo específico do primeiro século, você não vai achar. Isso realmente só acontecia na casa ou em locais públicos. Claro, isso se deve tanto pela perseguição que os judeus, né, os gentios faziam contra os cristãos. Então, se você faz um local específico para o culto, você torna o culto cristão muito mais vulnerável a um ataque do que se ocorrer de forma privada. E também devido à pobreza geral, né? Como a gente já citou, os primeiros cristãos eram majoritariamente pessoas pobres. No máximo você ia ter algum comerciante, mas a gente tinha muitas pessoas com um financeiro mais baixo. A gente tinha muitos escravos entre os primeiros cristãos. Os próprios apóstolos não tinham uma condição financeira muito boa, eles eram sustentados pela igreja. Então, esse é outro motivo plausível para que não se tivesse construído nenhuma casa especial. E quando um apóstolo escreve saudando a igreja de uma determinada região, na verdade ele está tratando essas assembleias que ocorrem em casas particulares, né, como uma unidade nas epístolas. Essas reuniões dentro de casas, elas também vão gradualmente desaparecendo com o desenvolvimento do cristianismo, especialmente após ali a conversão de Constantino, em que o cristianismo passa a ser permitido e aí você volta a ter esses locais de culto específicos. Isso, na verdade, a gente pode dizer até que é algo meio cíclico dentro da história da igreja, porque em momentos de maior perseguição é isso que os cristãos fazem, eles voltam a se reunir dentro das casas. Isso voltou a acontecer também nas primeiras invasões bárbaras, em que a gente teve também a destruição de algumas igrejas, de alguns templos cristãos, e aí esses cristãos voltam a se reunir dentro de casas ou então no subterrâneo. E até hoje, na verdade, em locais com maior perseguição aos cristãos, os cultos acontecem mesmo às escondidas. Bom, então, dito isso, a gente consegue compreender como era a vida no primeiro século dos cristãos, e a gente chega, então, ao fim da Era Apostólica, ao fim do primeiro século. O imperador, na época do fim do
do primeiro século era o Vespasiano. O filho de Vespasiano era Tito, e é esse Tito que vai comandar a invasão de Jerusalém e vai destruir o território. E vai expulsar os judeus, onde vai ocorrer a dispersão dos judeus. Até esse ponto, os cristãos judeus, os de Jerusalém, eles ainda frequentavam o templo e seguiam as tradições judaicas. Tá? Só que com a destruição do templo, o judaísmo ele passa a se organizar em torno de sinagogas e da Torá oral sobre os judeus, sobre os fariseus. Então, nesse ponto, quando Jerusalém é invadida por Tito, pelos romanos, e os judeus passam pela dispersão novamente, os cristãos eles também vão passar por isso, só que os judeus que foram espalhados, especialmente pela região de Alexandria e pela região da Turquia, eles se reorganizam em torno de sinagogas e a Torá oral. Quando Roma invade Jerusalém, ela também destrói muitos dos escritos que se tinha. Então, em boa parte, muito das escrituras do Antigo Testamento acaba sendo perdido nessa invasão. Então, os próprios judeus eles têm que passar a se organizar muito mais oralmente, e aí você começa o costume da Torá oral, que permanece até hoje entre os judeus. E a partir disso, os cristãos em si, eles começam a ser vistos como um grupo à parte dos judeus. Então, essa separação entre o judaísmo e o cristianismo, ela se acelera e finalmente acontece. É interessante que Eusébio ele cita alguns fatos sobre essa invasão. Em boa parte, ele está se baseando em Flávio Josefo, como ele mesmo cita na história eclesiástica. Eusébio de Cesareia cita que alguém, que ele diz que é um oráculo enviado por revelação, mas a gente não sabe quem seria esse oráculo, se teria sido uma visão, se foi algum infiltrado, algum comandante, algum cristão que ficou sabendo disso, avisa aos principais anciãos dos cristãos ali de Jerusalém que Roma vai invadir aquela região e que eles têm que fugir dali. E, de fato, segundo Eusébio, eles fogem para uma cidade da Pérea chamada Pela. A gente não sabe exatamente onde é essa cidade, mas o que Eusébio está dizendo é que boa parte, se não todos os cristãos de Jerusalém, eles conseguem se refugiar antes da destruição da cidade. E é até fácil a gente imaginar por que tantos cristãos obedeceram prontamente a isso, a essa visão. O sentimento do cristianismo do primeiro século era esse sentimento meio apocalíptico de fim dos tempos mesmo, dos últimos dias. A gente vai lembrar, por exemplo, que a igreja de Tessalônica sofreu disso. Né? Quando Paulo escreve para os tessalonicenses, ele cita esse frenesi entre os cristãos de Tessalônica, essa preocupação excessiva de que o fim pode estar próximo, e eles começam a se preocupar sobre os parentes deles, ou sobre os amigos deles que já morreram, se eles vão junto com Cristo na volta de Jesus. Então, os cristãos eles já estavam em alerta sobre esse tipo de coisa, eles guardavam já na mente esse tipo de essa urgência. Então, para eles era muito mais fácil obedecer e simplesmente sair da cidade, e foi o que de fato aconteceu, porque posteriormente, conforme Eusébio diz, a justiça divina alcança os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo, e apagou dentre os homens toda aquela geração de ímpios. Então, a gente não tem muita ideia de qual foi a baixa cristã nesse primeiro momento, mas foi consideravelmente menor do que a baixa de judeus mortos na invasão romana. Bom, após isso, o próprio Tiago, o irmão de Jesus, né, que era um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, ele tinha sido martirizado antes da destruição por líderes judeus. Então, junto com a morte dele, como a gente citou, ele era muito bem quisto entre os próprios judeus, entre os próprios fariseus e saduceus, mas com a morte dele e a destruição de Jerusalém, acaba aí o protagonismo da igreja de Jerusalém. Até esse ponto, o fim do primeiro século,
era a Igreja de Jerusalém que tinha um papel mais central dentro do cristianismo. Tanto que é lá que acontecem os eventos mais importantes de Atos dos Apóstolos, como o primeiro concílio da Igreja. E com a destruição, com a destruição de Jerusalém, esses cristãos que somem, eles se refugiam nas regiões, tanto nas regiões gregas como nas regiões hoje turcas, como Antioquia, Éfeso e Roma, que são exatamente os locais que passam a ser o eixo, os novos eixos do cristianismo. E a partir daqui, se inicia a perseguição romana, propriamente dita, aos cristãos. Como os judeus já foram, em boa parte, dizimados, o foco da perseguição romana agora vai passar para os cristãos. Os primeiros, os maiores hereges gnósticos vão aparecer muito forte no segundo século, que é o que o Irineu de Lyon vai combater ostensivamente. E graças à destruição de Jerusalém, como eu citei, né, entre os judeus, a destruição de documentos importantes, né, documentos escritos, escrituras importantes, os cristãos, a partir daí, eles sentem essa urgência em registrar os ensinamentos de Jesus. Então, é a partir daí que a gente vai ter esses evangelhos e cartas que os apóstolos deixaram. Esses escritos, eles começam a ser copiados entre os cristãos e aí se espalham pelo mundo cristão posterior. Então, esse é o fim da Era Apostólica, é também o fim da parte historiográfica do livro do Schoff. Né? A partir daqui, ele vai discutir sobre os aspectos da escritura, e aí, posteriormente, né, no segundo volume da obra, né, continuando essa obra que a gente está lendo, a gente vai, enfim, iniciar, assim, enfim, na patrística mesmo, e estudar os cristãos antinicenos, que eram antes do concílio de Nicéia.